A crucificação e ressurreição de Jesus. Na antiga Jerusalém, durante a ocupação romana, havia uma crescente tensão entre os líderes religiosos judeus e um homem que havia atraído muitos seguidores por suas palavras e ações milagrosas, Jesus de Nazaré. Ele havia curado os enfermos, ressuscitado os mortos e pregado sobre o reino de Deus, proclamando-se o Messias, o Filho de Deus. Sua mensagem desafiava as autoridades estabelecidas, tanto religiosas quanto políticas. A prisão de Jesus. Na noite da Páscoa judaica, Jesus se reuniu com seus 12 discípulos para celebrar a ceia pascal. Durante a refeição, conhecida como a última ceia, ele partiu o pão e compartilhou o vinho, dizendo: "Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, e este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram ao jardim do Getsêmani, onde ele orou fervorosamente, prevendo a dor e o sofrimento que estavam por vir. Na calada da noite, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele conduziu uma multidão de soldados e oficiais dos principais sacerdotes até o jardim, identificando Jesus com um beijo. Jesus foi preso e levado primeiro a Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás, e depois a Caifás e ao Sinédrio, o conselho religioso judeu. O julgamento. O julgamento de Jesus foi repleto de acusações falsas e testemunhos contraditórios. Os líderes religiosos o acusaram de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus e o Messias. No entanto, não tendo autoridade para executar a pena de morte, eles levaram Jesus ao governador romano, Pôncio Pilatos, alegando que Jesus se autoproclamava rei, desafiando a autoridade de César. Pilatos, após interrogar Jesus e não encontrar culpa nele, tentou libertá-lo, oferecendo ao povo a escolha de libertar Jesus ou um criminoso chamado Barrabás. Influenciado pelos líderes religiosos, o povo escolheu Barrabás e clamou pela crucificação de Jesus. Pilatos, embora relutante, cedeu à pressão popular e ordenou que Jesus fosse açoitado e, depois, crucificado. A crucificação. Jesus foi humilhado, vestido com um manto púrpura e coroado com uma coroa de espinhos. Carregando sua cruz, ele foi levado ao Gólgota, o lugar da caveira. Lá, foi pregado na cruz entre dois ladrões. A crucificação foi um ato de extrema crueldade. Jesus sofreu intensamente, física e espiritualmente. Mesmo assim, ele demonstrou misericórdia, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ao meio-dia, uma escuridão cobriu a terra até às 3 da tarde, quando Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabactani", que significa: meu Deus, por que me desamparaste?" Pouco depois, ele disse: "Está consumado", e, entregando seu espírito, morreu. O sepultamento. José de Arimateia, um membro respeitado do Sinédrio que havia se tornado seguidor de Jesus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele, juntamente com Nicodemos, envolveu o corpo de Jesus em linho limpo, com especiarias, conforme o costume judeu de sepultamento, e o colocou em um túmulo novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada do túmulo. A ressurreição. No terceiro dia após a crucificação, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Para sua surpresa, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo lhes apareceu, dizendo: "Não temais, pois sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como disse. Vinde, vede o lugar onde ele jazia." Cheias de alegria e temor, as mulheres correram para contar aos discípulos. Pedro e João, ao ouvir o relato, correram até o túmulo e também o encontraram vazio, com os lençóis funerários dobrados à parte. Jesus ressuscitado apareceu primeiro a Maria Madalena e, posteriormente, a outros discípulos, demonstrando que estava vivo. As aparições e a ascensão. Durante os 40 dias após sua ressurreição, Jesus apareceu a muitos de seus seguidores, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e dando-lhes instruções para continuar sua obra.
ele apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús, a Tomé, que inicialmente duvidou, e a mais de 500 pessoas de uma só vez. Finalmente, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras, onde lhes deu a grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, enquanto os abençoava, foi elevado ao céu, prometendo que estaria com eles até o fim dos tempos. A crucificação e ressurreição de Jesus Cristo são o coração da fé cristã, representando a vitória sobre o pecado e a morte, e a promessa de vida eterna para todos os que creem. Esta história de sacrifício, amor e redenção continua a inspirar e transformar vidas ao redor do mundo.